Olá, alunos e alunas, professor Vinícius Lima Lustosa aqui. Estou gravando este vídeo aula para os que estão se preparando para as provas de vestibular, principalmente os vestibulares aqui do estado de São Paulo, para a prova do Enem. Enfim, trata-se de uma questão da prova da Unesp. E eu tratarei neste vídeo aqui o tema da Guerra do Paraguai, que é um tema muito presente nas provas de vestibular. O que eu farei neste vídeo é a resolução de uma questão. Darei para vocês um passo a passo de como fazer a resolução de questões de vestibular. Peço que, se for assistir o vídeo, assistam por inteiro para entender cada passo, no que consiste cada um desses passos e como todos eles podem te ajudar na melhor execução de uma questão de vestibular. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar também se você tem interesse em alguma prova, alguma questão específica que eu possa estar avaliando a produção de um vídeo sobre. Deixo aqui em cima onde está aqui a minha chave Pix, se você quiser ajudar com este trabalho que estou desenvolvendo. Pretendo publicar vídeos neste formato e em outros formatos que já estou preparando e estão por vir. Qualquer contribuição, já agradeço desde já. Afinal, vai um esforço de preparação e cursos e recursos para que o vídeo seja elaborado. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas para vocês. Ou melhor, uma dica. E essa dica para vocês que estão estudando para as provas de vestibular se trata de um documentário. Há um documentário chamado Guerras do Brasil e, salvo engano, o episódio número 3 lida com a Guerra do Paraguai. Temos historiadores de referência, um deles, inclusive, professor da Universidade de São Paulo, Rodrigo Goiena, que inclusive tem um artigo recente, muito interessante, falando sobre o fim da escravidão no Brasil. E nós sabemos que um dos motivos que senhores de escravos, escravocratas, se opuseram ao término da escravidão no Brasil, se opuseram à monarquia, foi por conta de não terem sido ressarcidos, não terem sido indenizados. Afinal, os escravizados eram vistos como propriedade. E de fato não foram indenizados. Mas o Banco do Brasil foi. E Goiena se preocupa em analisar isso. Outro clássico, outro historiador presente no documentário é o Francisco Doratiotto, autor do livro Guerra Maldita, que é o clássico livro sobre Guerra do Paraguai. Ou seja, se você quiser se preparar bem para as provas de vestibular e conseguir acertar as questões sobre a Guerra do Paraguai, eu sugiro que você assista esse vídeo e, se possível, de forma complementar, também assista o documentário Guerras do Brasil, o episódio sobre Guerra do Paraguai. Tenha um bom vídeo. Pois bem, vamos lá, alunos, para a resolução da questão de número 36, da prova aqui do vestibular da Unesp de meio de ano. Temos um passo a passo para fazer a resolução de questões. Este passo a passo consiste em 3 etapas. Seguindo essas 3 etapas, nós vamos conseguir assinalar a alternativa correta de forma mais assertiva, certo? E quais são essas 3 etapas? A primeira das etapas é nós lermos o enunciado. A pergunta 1. Enunciado. E qual o objetivo? De encontrar o comando da questão. O segundo passo consiste em ler a legenda do texto. E para que nós precisamos, e por que nós precisamos ler a legenda do texto? A leitura da legenda nos fornecerá informações a respeito da natureza do texto. E quando eu digo natureza, eu quero dizer o seguinte: afinal, o texto que nós leremos para a resolução da questão, o texto base, ele é uma bibliografia ou um documento histórico? A bibliografia é um texto produzido a partir de documentos. É a análise que cientistas sociais fizeram de documentos históricos. E documentos históricos são os vestígios do passado. São produzidos por aqueles que viveram em períodos anteriores ao nosso, o passado, e produziram, deixaram seus vestígios. E seus vestígios aqui, esses fósseis humanos, fósseis, uma analogia que eu quero fazer com vestígios, poderiam ser cartas, crônicas, jornais, telegramas, aerogramas, relatórios, memorandos de reunião, pinturas, diários.
tudo isso que esses vestígios deixados por esse sujeito nós chamamos de documentos históricos. E eles nos trazem características do tempo que foi escrito. Logo, saber se um texto consiste em um documento histórico ou se um texto consiste em um texto bibliográfico, nós vamos encarar o texto que a gente vai ler seguindo determinados critérios. Ou seja, se consistir numa bibliografia, eu sei que é um texto de alguém analisando um documento. Logo, o meu olhar para este texto é um. E se for um documento, o olhar é outro. Tudo bem? E, por fim, o que nós vamos fazer? Nós faremos a execução da leitura do texto. E fazer a execução da leitura do texto, ela deve ser guiada por o quê? Pelos 2 itens anteriores. Ela que nos dará o direcionamento da nossa leitura. Vamos ver se aplica aqui para essa questão. A questão de número 36 que eu selecionei para resolução é uma questão da Unesp, como eu já vos disse, mas que ela trata de um tema que é muito relevante para as provas de vestibular. Eu não vou nem dizer principalmente do estado de São Paulo, apesar de ser recorrente, mas eu diria para vestibulares de âmbito nacional, como a prova do Enem, e de outros estados também. A Guerra do Paraguai é um assunto importantíssimo para entendermos o período da história do Brasil, o período imperial, mas especificamente do Segundo Reinado. A Guerra do Paraguai, já estudada por muitos historiadores, historiadoras, ela tem um lugar muito particular, se assim eu posso dizer, dentro do período imperial. Que lugar particular é esse? É muito comum os vestibulares associarem a crise do império ao fim da monarquia, a perda de apoio, ou seja, ele está inserido no processo da crise imperial. E por quê? Essa é a grande, eu diria que é o grande locus, o grande nicho ao qual o vestibular se dedica a lidar com a Guerra do Paraguai. O lugar que a Guerra do Paraguai tem na crise do Império. Logo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo, além de fazer a questão, já te alertar como que esse tema aparece nas provas de vestibular. Os vestibulares não se preocupam em saber que o aluno saiba uma narrativa da Guerra do Paraguai e que o aluno saiba dos principais agentes. Se você souber, ótimo. Mas, diria eu, que o fundamental é você saber o lugar dessa guerra na crise do Império. E vamos lá, será que a questão lida dessa forma? Vamos seguir o passo a passo. Enunciado: a participação de escravizados nas tropas brasileiras que lutaram na Guerra do Paraguai. Opa, eu já adianto que sim. Repara só, o texto está nos dando um comando. Ele quer que a gente complete a sentença, complete a ideia. A participação de escravizados nas tropas que lutaram na Guerra do Paraguai. E vocês podem notar que isso daqui é algo muito típico do vestibular da Unesp. O vestibular da Unesp que costuma fazer questões desse tipo. Melhor, uma correção, o vestibular da VUNESP, tá? Pois a agência responsável por fazer a prova da Unesp também faz de outras faculdades, como Faculdade de Medicina de Jundiaí e outras faculdades de medicina, por exemplo. Logo, se preparar para a prova da Unesp também é se preparar para outros vestibulares, como, por exemplo, vestibulares de medicina. Esse tipo de questão em que o comando nos é dado e ele quer que nós terminamos a sentença e o restante da sentença é uma das alternativas que ele nos fornece, é um padrão, diria eu, típico da prova de vestibular da Unesp, da prova de História. Certo? Então quer dizer que ele quer que nós falemos sobre a participação de escravizados nas tropas brasileiras que lutaram na Guerra do Paraguai. Mas é muito amplo. É muito amplo você falar sobre o lugar que os escravizados têm, a sua participação na Guerra do Paraguai. Para isso, o direcionamento está sendo dado aonde? Está sendo dado aqui na legenda e no texto propriamente dito. Legenda. Miriam Donikoff. Professora Miriam Donikoff é professora da USP,
Atualmente ela ministra uma relação no Instituto de Relações Internacionais da USP, o Brasil e as Relações Internacionais. E a professora Miriam, ela tem livros, estudos dedicados a pensar a construção nacional do Brasil. E veja só, pensar o Brasil Império é falar sobre a construção da nacionalidade do Brasil. Afinal, ideias de identidade nacional, de construção de uma nação, ela surge no período do Segundo Reinado. Não tão coincidente assim, dá para fazer uma discussão em uma ocasião oportuna. A Guerra do Paraguai está nesse período. Vamos lá. Essa é a nossa autora e ela tem um livro. Brasil, História do Brasil Império. Repare que não está seguindo as normas da BNT, né? Não começa com o sobrenome em maiúsculo, vírgula, primeiro nome, colocou logo o nome da autora, o nome do livro e o ano de publicação em um adaptado. Ou seja, não se trata do texto exatamente como estava escrito. A pessoa que foi fazer a prova da Unesp, fazer a prova no sentido de elaborá-la. Ele extraiu um excerto do livro e fez uma pequena adaptação. Normalmente essa pequena adaptação é feita para o sentido nascer e morrer num pequeno excerto. Porque, vamos lá, ninguém vai escrever um livro pensando que o sentido nasce e morre em cada parágrafo ou em cada sentença. Um livro, muitas vezes, o seu sentido pode ser dividido em capítulos ou pode estar no livro como um todo para você entender o argumento do autor, certo? Vamos lá, então. Então temos a pergunta falando sobre a participação de escravizados, uma bibliografia, temos então a análise de uma historiadora sobre o processo. Os escravizados de propriedade de particulares só seriam incorporados ao exército se seus proprietários se dispusessem a vendê-los. Veja só. A palavra é vendê-los. O texto está falando que escravizados de propriedade de particulares, ou seja, os escravizados que pertenciam a senhores, que essa é a forma de escravidão predominante aqui na história imperial do Brasil. A sociedade brasileira não era uma sociedade com escravos, era uma sociedade escravocrata, em que a escravidão era uma instituição que permeava não só relações econômicas, mas políticas e sociais. Escravidão, ter o escravo era uma questão de status. Ter um escravo era muito além de uma relação econômica propriamente dita por meio da exploração do trabalho do outro. Mas havia questão de status, uma questão também política, afinal entender que a marca da raça, principalmente no século XIX, a penetração de debates cientificistas, ela vai ter um impacto sobre pensar a liberdade. Se homens negros são escravizados, será que estes estão aptos a lidar com a liberdade? E é um debate que fica forte no 19, que é no 19 que tem a penetração de teorias científicas. Veja aqui como eu estou dizendo para vocês, como a escravidão é uma instituição muito ampla na sociedade. Aqui o texto está nos trazendo uma amostra dessa instituição chamada de escravidão, na história do Brasil colonial e imperial, no caso que estamos nos referindo, e está falando do caso deles adentrarem ao exército brasileiro. Aqui fica uma observação sobre a matéria, o conteúdo propriamente dito de Guerra do Paraguai. E que observação seria essa? A observação consiste no seguinte: se o exército está precisando de escravizados para serem incorporados ao seu contingente, estamos falando de um exército despreparado e que falta contingente. E esse era uma grande característica do Exército Nacional Brasileiro no período da Guerra do Paraguai. Era um exército que havia um contingente muito reduzido, um contingente despreparado. Tanto que após a guerra os militares vão reivindicar participação política. Os militares vão voltar com um relativo prestígio, inclusive até com um discurso abolicionista. Muitos deles, pois os militares que vão voltar da Guerra do Paraguai vão falar, veja só, escravizados lutaram, nem todos os militares vão entender um processo histórico complexo, mas haverá militares que vão defender o discurso abolicionista, escravizados que lutaram por uma nação que os escraviza, não só militares, como também civis, a própria imprensa, ela fará charges a respeito disso, criticando pós-Guerra do Paraguai. E esse é o grande ponto.
A Guerra do Paraguai, como é cobrado nos exames de vestibular, ela costuma exigir que o aluno encare o pós-guerra, pois o pós-guerra do Paraguai é o que tem impactos na sociedade brasileira em termos de entender a crise do Brasil imperial. Fez sentido? Vamos continuar então. Os escravizados de propriedade particulares só seriam incorporados ao exército se seus proprietários se dispusessem a vendê-los. Não é alugá-los, é vendê-los. E aí, senhores de escravo teriam interesse em vender seus escravos? Em um contexto no qual os proprietários sofriam o impacto do tráfico negreiro. Veja só, estamos falando, levantei a questão, né? Será que os senhores de escravos teriam interesse em vender? Mas a Guerra do Paraguai, ela que termina em 1870, e ela que começa em 1860, meados de 1860, ela que está entre esse período, a década de 60 e a década de 70, conhecidas como período posterior ao ano de 1850, em que o tráfico atlântico de escravizados foi abolido pelo parlamento brasileiro, pela lei Eusébio de Queiroz, ou seja, não entram mais escravizados no Brasil. A escravidão está com os dias contados na história brasileira a partir de 1850. Afinal, o crescimento vegetativo da população escravizada ao longo do tempo era um crescimento negativo. O que isso significa? Que o Brasil era uma nação que precisava a todo momento estar importando não é uma palavra adequada, né? Mas traficando, trazendo de forma forçada pessoas do continente africano para serem feitas de escravizadas aqui no território brasileiro. O que isso significa? Ao abolir o tráfico, eis que a fonte seca. No médio e longo prazo, a escravidão terá o seu fim. A instituição escravidão, ela acabará. Será que, senhores, sabendo que a escravidão está com os dias contados, a sua relação com seus escravos, um dia acabará? Será que eles têm interesse em vender de imediato nos anos 60? Ao longo da década de 60? Escravizados para lutarem na Guerra do Paraguai? Em o contexto que os proprietários sofriam, olha só, a palavra sofriam, o impacto do fim do tráfico negreiro, poucos pareciam dispostos a fazê-lo. A autora, ela nos dá o argumento dela. E que argumento é esse que a autora está nos mostrando? Ela está dizendo o seguinte: olha, o único jeito de fornecer escravizados, para que senhores de escravos fornecessem escravizados ao exército, teriam de vendê-los. Porém, devido a uma questão estrutural de crise da escravidão, a partir do tráfico atlântico de escravizados, estes senhores que foram impactados por essa política externa brasileira, essa política externa e uma política doméstica também, certo? Uma política externa que vai ter impactos domésticos. Isso repercutiu na decisão deles em estarem pouco dispostos a vender. Entendam, estamos falando de senhores vender escravizados ao exército para defender a nação. Olha como estamos falando de uma guerra que lida com interesses nacionais. E esses senhores, eles estão optando por seus interesses privados em detrimento do interesse nacional, em detrimento de um interesse pela nação imperial brasileira. O período que os anos 60 e 70, que o nacionalismo está sendo forjado, está sendo gestado, como aquela pintura do Pedro Américo, o Grito do Ipiranga, ela terá o seu nascedouro aqui no final do século XIX, e etc. O que isso significa? Interesses privados de senhores. Os senhores optam por seus interesses privados ao invés do interesse nacional, por estarem devido ao impacto que o tráfico negreiro teve na sua relação com a escravidão. Esse é o argumento da autora, a partir do que eu pude identificar aqui no excerto. E um excerto adaptado, né? Temos algumas limitações aqui. Vamos lá. A participação de escravizados nas tropas brasileiras que lutaram na Guerra do Paraguai provocou a imediata decisão imperial de abolir a escravidão?
a participação de escravizados das tropas. Não tem nada de imediata decisão imperial de abolir a escravidão. Para começar, que a decisão imperial de abolir a escravidão, ela virá em 1888, no dia 13 de maio. E essa decisão imperial, ela veio por muita pressão de setores domésticos também. Não vão achar que foi uma benesse da princesa Isabel, como inclusive alguns meios de desinformação hoje costumam vender, né? A ideia de que quem libertou, quem acabou com a escravidão foram as pessoas brancas. Quando na verdade ela vem de muita luta histórica de escravizados, ex-escravizados, para que essa instituição maldita que fosse a escravidão acabasse. Enfim, provocou a imediata decisão, não, está equivocado. Foi limitada por questões econômicas internas. Essa, alternativa B. Que questões econômicas internas foram essas? O fato do tráfico atlântico de escravos ter sido abolido e a relação que os senhores tinham com seus escravizados, que eram juridicamente reconhecidos como propriedades, ela foi impactada. O que fez com que o escravo, que era visto como a propriedade do seu senhor, fosse cada vez mais valorizado. É um produto que está em falta no mercado. Inclusive, com o fim do tráfico atlântico de escravizados, no Brasil vai se intensificar o tráfico interprovincial, entre as províncias. Inclusive, no final do século XIX, na década de 80, algumas províncias já terão abolido a escravidão antes de uma lei nacional, que foi a Lei Áurea. E as províncias que aboliram a escravidão, senhores de escravos dessas províncias vão vender seus escravos para outras províncias para que eles não fiquem lesionados, prejudicados economicamente. Logo, veja como a questão do fator econômico pesou no quesito de senhores cogitarem a participação ou não de seus escravizados. Alternativa B. Vamos supor que você está na prova de vestibular, você não lê as outras alternativas. Você encontrou a correta, já vai para a próxima. Caso você se sinta inseguro, caso você esteja em dúvida, o que você faz? Faz uma marcação. Eu costumo fazer um círculo. Aí depois de você fazer toda a prova, você volta nas questões que você está em dúvida ou que ficou uma pulga atrás da orelha. Como nós estamos estudando aqui, vamos terminar de ver as alternativas. Foi apoiada pelos grandes latifundiários? Não. Muito pelo contrário. Está dizendo que os senhores, que muitos dos grandes senhores, os senhores que tinham muitos escravos, eram grandes latifundiários. O fator vender, no contexto pós Lei Eusébio de Queiroz, foi um fator que pesava. C, equivocada. D, foi facilitada pela ampla presença de imigrantes no Brasil. Não temos nenhuma menção no texto a isso. A autora não desenvolve o argumento dela pensando na questão da imigração no Brasil. Equivocada. Eliminou os preconceitos raciais antes existentes. Não, nem antes, nem depois, de forma alguma. E preconceito racial, estamos falando do quê? Do racismo científico. E por preconceito racial, estamos falando do racismo científico. Racismo científico que penetrará, terá muita força de germinação na segunda metade do século XIX, ou melhor, a partir da segunda metade do século XIX. Antes do XIX não existia racismo. E o que significa isso? Significa que a relação da escravidão não era tão tensa? Eu não disse isso. O que havia antes do século XIX era uma discriminação entre pessoas brancas e negras, mas não era uma discriminação pautado do fator raça a partir de critérios científicos biológicos. E esse fator raça, a partir de critérios científicos biológicos, que é o que dará a base do racismo científico, é o que fará a discriminação racista da segunda metade do XIX, que predomina tanto antes quanto depois da Guerra do Paraguai. Certo? Para vocês terem ideia, até durante os debates sobre a abolição da escravidão no Brasil, muitos vão advogar pela não abolição, fazendo uso de critérios racistas. Quer um exemplo? Haverá argumentos de deputados falando que pessoas negras, pelo fato de serem negros, da raça negra, a raça não permite, não dá aptidões intelectuais, mentais, suficientes para que eles lidem com a liberdade.
Eles são seres que estão mais dominados pelos instintos do que pelo pelo elemento racional. Justamente por isso, a sociedade correrá um risco em deixar estes sujeitos livres. Fez sentido? Este é um argumento de ordem racista defendido por deputados no final do século XIX. É muito curioso, né? Como o Brasil ainda se vale de elementos racistas. Vários relatos de pessoas negras que são perseguidas, seguidas quando entram em shoppings, espaços de poder. Existe essa suspeita sobre o homem, sobre a mulher negra. E a suspeita sobre pessoas da raça negra que paira, infelizmente, nos dias de hoje, diria eu que é um legado ou predominância ainda do racismo científico elaborado e penetrado no 19. Pois bem, essa foi a nossa resolução, espero que ela tenha ajudado vocês nos estudos.